Bem, pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e vou dar início a uma série de vídeos sobre fundamentos de programação. Bem, para responder o que é programação, a gente precisa responder uma série de outras perguntas, como o que é um computador, o que é um programa, o que é uma linguagem de programação e o que é um algoritmo. Tá? Talvez é mais fácil seja responder o que é um computador, né? Afinal de contas, computador é essa união dessas duas partes que a gente chama de unidade física e unidade lógica, hardware e software. Né? Então, diferente de outros tipos de aparelho, como um ventilador ou um liquidificador ou coisa desse tipo, um computador você pode fazer com que ele faça funcionalidades novas desde que você os programe com outros tipos de software. Tá? Então essa é a diferença de um computador para outros dispositivos. Certo? Antes de falar o que é programa, o que é linguagem de programação, talvez o conceito mais importante que tem aqui é o que é um algoritmo. Tá? Então a gente vamos desmiuçar esse conceito. Certo? Bem, um algoritmo ele é definido como um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito. Bem, palavras difíceis, né? Essa definição foi feita por Alan Turing e Alonzo Church, mas vai ficar mais claro quando a gente começar a explicar e dar exemplos de algoritmos. Tá? Então, pense no seguinte, é uma forma de você descrever como resolver um determinado problema em um conjunto finito de passos. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, esse algoritmo aqui, da troca de um pneu de um carro. Tá? Você tem esses passos para resolver. Como, por exemplo, afrouxar ligeiramente as porcas, suspender o carro, retirar as porcas e o pneu, colocar o pneu reserva, apertar as porcas, abaixar o carro e dar o aperto final das porcas. Você deu uma sequência de passos para resolver um problema que você tinha, que no caso é trocar o pneu furado. Né? Então, isso você pode categorizar como um algoritmo, uma sequência de passos finita que resolve um determinado problema, que realiza um certo processo. Essa forma de descrever um algoritmo a gente chama de descrição narrativa. Tá? Ela recebe esse nome porque você está usando a própria linguagem natural, no caso aqui a gente está usando português para descrever esse algoritmo. Beleza? O problema é que algoritmos descritos dessa forma normalmente podem estar sujeitos a interpretações diferentes dependendo da pessoa que leia. Por exemplo, essa primeira instrução é afrouxar ligeiramente as porcas. Tá? Alguém pode pegar e imaginar que eu afrouxar ligeiramente as porcas é mover só alguns milímetros a porca, enquanto que para outras pessoas é deixar quase solta. E aí como é que você pode pegar e melhorar essa sua descrição narrativa? Tá? Você pode substituir essa instrução por uma outra que tenha um pouco mais de descrição do procedimento do que aquilo ali é feito. Tá? Apesar de você pegar e ter colocado uma instrução que é mais, digamos, exata, mais precisa, você pode cair no problema do seguinte: computadores não podem trabalhar com essa interpretação, com essa ambiguidade. Tá? Então nossos programas têm que ser exatamente exatos e por isso essa forma de descrição de um algoritmo é normalmente utilizada só nos primeiros estágios de você resolver um determinado problema. Ok, uma outra forma de representar o algoritmo é através de fluxograma. Tá? O fluxograma ele nada mais é do que um conjunto de símbolos ligados através de setas que vão indicando o fluxo das ordens das instruções a serem executadas. Tá? E normalmente a gente utiliza esses símbolos aqui, tá? Essa sequência aqui de símbolos. Eu não vou pegar e falar exatamente o que cada uma faz, porque isso é uma questão mais de decoreba, mas vamos ver na prática como é que a gente cria um fluxograma. Por exemplo, se eu quiser fazer um algoritmo para ler a média de um aluno e indicar se ele foi aprovado ou reprovado, certo? Um exemplo de fluxograma seria esse daqui. Esses quadrados arredondados no início e no final indicam o final e o início de um algoritmo. Você tem esse paralelogramo que indica a leitura da média, certo? Então, normalmente a gente utiliza esse símbolo para fazer a entrada de dados, ou seja, o usuário entrar com a informação. Você tem esse losango, onde tem média maior ou igual a 7,
Essa daí é uma condicional, uma pergunta que você faz ao valor que foi lido. Ela pode ter dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. No caso de verdadeiro, você vai para um lado e escreve aquele símbolo aqui. É o símbolo de saída de um programa, de um algoritmo. No caso, escreve na tela a palavra aprovado. E se por acaso for falso, ou seja, se a média não for maior ou igual a 7, você manda como saída para escrever na tela a palavra reprovada. E depois acaba o algoritmo. Tá? Então esse aqui é um exemplo bem simples de um fluxograma em que você descreve como realizar o procedimento para resolver esse problema que foi proposto. A forma mais próxima de um programa que um algoritmo pode ter é a chamada de pseudocódigo. Tá? Essa descrição já ela é bem mais rica em detalhes. Então, por exemplo, vamos usar aqui o algoritmo que eu já tinha mostrado no slide anterior, tá? Com o fluxograma, e vamos representar ele em formato de pseudocódigo. Perceba que agora você tem uma descrição textual, mas não é uma descrição narrativa, como é o primeiro caso lá. Tá? O que você tem uma declaração de uma variável, no caso uma coisa que vai receber o valor, que é a variável média. Você vai ler do usuário, então leia média, você vai pegar do usuário o valor que ele vai digitar e vai guardá-lo. Você vai comparar se essa média é maior ou igual a 7, e se ela for verdade, você vai escrever aprovado, se não, reprovado. Tá? Então, essa forma de você descrever um algoritmo já é bem próxima de um código mesmo, de um programa realmente. Tá? Só que você ainda está escrevendo sem seguir nenhuma linguagem de programação. Bem, na hora que você vai fazer um programa, a gente tem algumas etapas de um desenvolvimento, tá? Não, você precisa fazer. A primeira coisa é que você tem que definir bem o problema, tá? Antes de você fazer um programa, você precisa saber qual é o problema que você está querendo resolver. E vai ter que pensar bastante nele e em soluções para ele. E pode ser que você tenha vários algoritmos para resolver esse problema, tá? Essa parte é chamada de análise. E depois que você pegar e definir um algoritmo, ou então outro, você pode ter vários algoritmos. Cada um desses algoritmos podem ter múltiplas implementações em vários tipos de programas até mesmo em linguagens diferentes, certo? Então, normalmente, quando você vai resolver um tipo de problema com programação, você tem essas 3 etapas que tem que ser passadas. Pensar no problema, numa solução para esse problema, escrever um algoritmo para esse problema, né? Analisá-lo, ver se ele está correto e depois escrever o programa com relação a esse algoritmo. Tá? Se por acaso você perceber que o seu programa não resolve, depois de testes, né, o seu problema, você vai ter que voltar algumas etapas anteriores e resolver fazer um novo algoritmo e assim vai. Tá? Esse é o processo de desenvolvimento de um programa. E para escrever um programa, a gente utiliza linguagens de programação. Então, algumas pessoas já devem ter visto vários desses nomes que estão aparecendo aqui na tela, né? Linguagens como C, Java, PHP, C++, tá? Isso aí são todas linguagens de programação, linguagens que você pode escrever os seus programas para um computador. É descrito que uma linguagem de programação é um conjunto de regras sintáticas e semânticas, ou seja, toda linguagem de programação ela tem uma forma, tem um conjunto de instruções específicas. Essas instruções têm significados específicos. Essas linguagens, diferente das linguagens naturais, elas são criadas artificialmente, ou seja, uma cientista da computação que realmente cria essas linguagens. E ela serve para dar instruções padronizadas a um computador, livre de ambiguidades. Tá? Então, se você escreve um programa usando uma linguagem de programação como C, é para esse programa poder funcionar igualmente em qualquer que seja o computador e não ser mal interpretado em diferentes máquinas, tá certo? Então nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre essa programação na linguagem C especificamente, tá? A gente vai continuar usando algoritmo, mas à medida que o tempo for passando, à medida que as aulas forem passando, a gente vai dar mais ênfase a fazer programas simples em C. Então até mais e tchau!